A Segunda Guerra Mundial foi um conflito sem precedentes, cujo impacto, a crueldade e as milhões de mortes moldaram o século XX profundamente. Mas, se Adolf Hitler, que no início da guerra tinha o mais bem armado e treinado exército do mundo, tivesse triunfado, já pensou nisso? O horror nazista foi derrotado para a sorte dos democratas e das democracias do mundo. Mas sabiam que o ditador alemão tinha planos delirantes para a América, caso tivesse conquistado a Europa? Hoje eu quero convidar você para um exercício de imaginação histórica que nos ajuda a pensar em algo sério. Se você acha que o mundo hoje é ruim, acredite, ele poderia ser bem pior. Capítulo 1. Preparando o terreno. O Reich, que significa império em alemão, via a América como um território estratégico, cuja economia, população e influência internacional precisavam ser controladas, remodeladas e, em muitos aspectos, subjugadas à ideologia nazista. Os planos de Hitler não se limitavam a cenários de invasão direta, mas incluíam ataques de longo alcance e campanhas de propaganda que buscariam desestabilizar a sociedade americana e transformar a sua estrutura interna, desde as grandes cidades até as regiões rurais. Hitler reconhecia a força dos Estados Unidos, mas também observava suas fraquezas internas. A década de 1930 foi marcada por profundas desigualdades sociais, provocadas, sobretudo, pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o que provocou anos de muita fome e miséria. Fortunas ruíram, empregos desapareceram e o país empobreceu de uma hora para outra, dando início ao período denominado de a Grande Depressão. Os próprios nazistas se beneficiariam do caos dessa época, já que a crise também atingiu fortemente a Europa, sendo especialmente grave na Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, com uma economia arrasada e uma república fraca, o que permitiu a ascensão do regime ditatorial. Hitler também tinha especial atenção às chamadas Leis Jim Crow, uma série de medidas de segregação racial no sul dos Estados Unidos, surgidas após a Guerra Civil Americana e que sustentavam o racismo institucional americano. Bem, para você entender melhor, essas políticas vergonhosas mantinham negros e brancos separados em escolas, transportes, hospitais e espaços públicos, criando um sistema social hierárquico e injusto. A discriminação institucionalizada no próprio solo americano, combinada com preconceitos históricos e econômicos, criava uma sociedade fragmentada, suscetível à manipulação ideológica pelos nazistas, além de dificultar a mobilização contra as ameaças externas. A Alemanha nazista poderia, caso se aventurasse a conquistar os Estados Unidos, ver nesse tipo de racismo de Estado uma oportunidade de expandir as suas próprias ideias de pureza radical, que praticavam contra os judeus e outras minorias. Havia também no país mais rico do mundo outro tipo de ligação com a odiosa ideologia racial nazista, a chamada questão indígena. Além da população afro-americana, os povos indígenas eram sistematicamente afastados de suas terras ancestrais, confinados em reservas e submetidos a políticas de assimilação forçada que os excluíam econômica e politicamente. Ao longo da chamada Conquista do Oeste, durante o século XIX, a política oficial americana empurrou várias tribos, muitas vezes de culturas diferentes, para espaços reduzidos de territórios, longe de suas raízes ancestrais. Tudo em nome do progresso, ou da busca pelo ouro. Nesse percurso de perseguição, milhões morreram, lutando ou por doenças ou fome. Os que sobraram foram assimilados culturalmente, muitas vezes à força. A marginalização dessas comunidades poderia ter sido interpretada pelo Reich como uma prova de que o território americano já apresentava divisões internas que facilitariam a implementação de políticas autoritárias e raciais, fornecendo terreno para uma nova ordem. Antes da chamada solução final, o horror do Holocausto judeu, com cerca de milhões de mortes nos campos de concentração, Hitler fez exatamente
algo parecido. Separou todo um povo em guetos, áreas periféricas sob o controle policial violento e sob terríveis condições. Nos Estados Unidos, se conquistados, poderia-se ampliar ainda mais essa prática, que inclusive era bem vista por muitos setores da população norte-americana. Capítulo 2. Uma invasão. Seria possível? A Alemanha, embora tivesse um exército terrestre poderoso, não tinha capacidade naval suficiente para realizar uma invasão direta em território americano, um país continental, com costa em 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Mas não foi por falta de tentativas. Os estrategistas do Reich desenvolveram alternativas ousadas e tecnicamente avançadas. Alguns de seus submarinos eram os mais perigosos já criados. Por exemplo, extremamente letais a inimigos. Hitler, que havia conseguido recuperar a economia alemã, não economizava recursos quando se tratava de objetivos militares. Ao entrar em guerra oficialmente em 1939, após a invasão da Polônia, praticamente toda a economia industrial alemã voltou-se a fins bélicos. Entre as ideias de uma hipotética tomada dos Estados Unidos, se destacam projetos militares como os bombardeiros de longo alcance, conhecidos como American Bomber, projetados para atingir cidades estratégicas como Nova York, Washington, Chicago, Los Angeles, Detroit e outras metrópoles industriais e portuárias, provocando destruição generalizada e semeando pânico entre a população civil. O programa American Bomber foi iniciado em 1942, depois que os Estados Unidos entraram com força na guerra, após o ataque japonês a Pearl Harbor. Mas a guerra na Europa já estava a todo vapor. Por isso, a construção dos bombardeiros começou já com a guerra em andamento. Os alemães também acharam, com certa razão, que os japoneses manteriam as forças militares norte-americanas ocupadas no Pacífico, mas não foi o que aconteceu. E os Estados Unidos também foram à Europa, o que mudou completamente o rumo da guerra. Claro que, na prática, o projeto de bombardeio na América não chegou a ser concluído. Ficou no meio do caminho e foi encerrado em 1944, quando os alemães começaram a sofrer pesadas baixas e tiveram de redirecionar a sua força militar e recursos para conter os soviéticos no flanco leste da guerra. Mas nesse exercício de imaginação que nós estamos fazendo, esse plano poderia muito bem ter sido concluído. Até porque, se os americanos saíssem derrotados do conflito, haveria uma enorme repercussão política e isso poderia mudar a opinião pública em favor dos nazistas. Além desses superbombardeiros, havia outros projetos visando a guerra fora da Europa. O Messerschmitt Me, por exemplo, foi o projeto mais ambicioso do programa American Bomber e simbolizou o grau de megalomania tecnológica que o Terceiro Reich cultivava nos anos finais. Esse projeto foi a criação de um avião bombardeiro de longo alcance, capaz de cruzar o Atlântico, atingir cidades americanas como Nova York e retornar à Europa sem reabastecimento. Uma façanha que teria sido inédita para a época. O seu primeiro voo de teste ocorreu em dezembro de 1942 com resultados promissores, embora limitados. O ME-264 tinha uma envergadura de quase 44 metros. Podia transportar até 4 toneladas de bombas e seria equipado com 4 motores BMW 801D, projetados para garantir autonomia de voo superior a 15 mil quilômetros. A aeronave ainda incorporava soluções aerodinâmicas avançadas e um design futurista. Apesar de nunca entrar em operação, o ME-264 inspirou lendas persistentes sobre voos secretos de longa distância, incluindo relatos de que um protótipo teria se aproximado da costa americana em 1944, mas não há provas disso. Também havia projetos para outros modelos do mesmo tipo. Ou seja, Hitler estava levando a sério um ataque aos Estados Unidos, que não se concretizou devido ao recrudescimento da guerra na Europa. Como os americanos ajudaram no esforço da invasão pela Normandia, na França, os nazistas não conseguiram lutar em 2 frentes, já que também lidavam com o avanço do Exército Vermelho de Stalin e ainda tinham de lidar com o fracasso italiano
na África. Não se sabe se seria o suficiente para vencer os americanos em casa, mas esses projetos mostravam que havia a intenção de causar grandes estragos nas principais cidades. E como já foi dito, Hitler contava com a opinião pública americana, bastante volátil. Para você ter uma ideia, enquanto morriam milhões na Europa, os americanos eram, em sua maioria, contra a entrada do país na guerra, o que só mudou em 1941. Capítulo 3. Hollywood nazista. Outra coisa que poderia ser diferente caso os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial e tomado os Estados Unidos seria o cinema, a grande máquina cultural americana. O fascínio de Hitler pelo cinema e pelo poder da cultura como instrumento de propaganda era conhecido. O ditador alemão tinha acesso a filmes americanos antes mesmo de seus lançamentos e promovia exibições particulares para os seus principais aliados no Ninho da Águia, a emblemática fortaleza do Führer nos Alpes alemães. Hitler gostava, sobretudo, das animações de Walt Disney, pelo menos ele tinha bom gosto, né? De quem ele era fã declarado. Ele chegou a possuir cópias originais de filmes da Disney e desenhos de produção, segundo relatos do seu círculo mais íntimo. A Alemanha era o segundo mercado mais importante para Hollywood. Tanto que, embora boa parte dos principais estúdios fosse comandada por judeus, o regime nazista enviava consultores, na verdade, censores, para avaliar e aprovar oficialmente os filmes antes da sua exibição em salas germânicas. O nazismo via na indústria cinematográfica americana uma ferramenta poderosa, e realmente é até hoje, capaz de influenciar massas, criar narrativas e consolidar valores sociais que poderiam reforçar sua própria visão de mundo. De certa forma, invejavam esse poder cultural dos Estados Unidos e almejavam algo semelhante. Um papel desempenhado com maligna genialidade por Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, que havia transformado o rádio numa peça ideológica central na Alemanha. Como consequência, alguns filmes do período entre 33 e 39 eram lançados em duas versões, uma americana, a original, e uma versão alemã, cheia de cortes envolvendo temas raciais e políticos. A indústria cinematográfica alemã da época também era uma das mais poderosas do mundo, moldada para servir aos interesses do regime. É claro, grandes produções recebiam orçamentos generosos e contavam com recursos técnicos de ponta, capazes de rivalizar com Hollywood, mas sempre com uma mensagem política subjacente. Filmes como O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, que apesar de colaboração nazista, até hoje é considerada uma das diretoras de cinema mais importantes do mundo, mostravam o poder visual e a estética monumental que o regime do mal queria projetar. Um cinema de massa, de apelo hipnótico, onde a arte se curvava ao poder e a manipulação era disfarçada de espetáculo. Leni, após a guerra, foi julgada e considerada simpatizante nazista, passando pelo que ficou conhecido como um processo de desnazificação. Depois disso, a genial diretora tentou se aproximar de Hollywood, mas foi boicotada, ou como diriam hoje em dia, cancelada. Mas se Hitler tivesse vencido, hein? Não há dúvida de que ela teria se tornado uma das figuras centrais da indústria cinematográfica americana. Podemos imaginar um cenário em que Leni treinaria novos diretores americanos, supervisionaria adaptações de filmes já existentes para refletir a ideologia nazista e talvez até produzisse animações e longas épicos, misturando entretenimento e doutrinação. Felizmente, os nazistas perderam a guerra, mas os próprios americanos já exploraram uma temática de história alternativa, mostrando como seria o mundo se os Estados Unidos fossem nazificados. Quer ver um dos principais exemplos? Ele surgiu durante a guerra, como peça de propaganda antinazista, produzida, vejam só, pelo ídolo de Hitler, Walt Disney. Em 1943, o curta de animação O Rosto do Führer transformou o Pato Donald em vítima na Alemanha, obrigado a marchar e obedecer absurdamente os nazistas, ridicularizando Hitler e a disciplina opressiva
do regime. Ainda antes, em 1940, quando o mundo ainda desconhecia a extensão dos horrores dos campos de concentração, o grande ator Charles Chaplin lançou O Grande Ditador, um dos seus grandes filmes, usando a comédia também para alertar sobre os perigos do fascismo e do antissemitismo. Interpretando uma paródia de Hitler, Chaplin combinou humor e crítica política, expondo os absurdos da tirania. Foi o primeiro filme falado de Chaplin, famoso inclusive pelo discurso final, em que o genial comediante fala, num tom sério, diretamente ao público, sobre paz, liberdade e humanidade. A cultura americana continuou explorando esses absurdos cenários de dominação nazista, refletindo a inquietação com um possível triunfo de Hitler. O romance O Homem do Castelo Alto, do escritor Philip Dick, publicado em 1962, foi outra obra que mostrou os Estados Unidos dominados por nazistas, sendo um sucesso de crítica e público. Uma adaptação televisiva de mesmo nome, cuja primeira temporada foi ao ar em 2015, usa o romance de Dick como base e amplia os horizontes, mostrando que os Estados Unidos poderiam ser divididos entre a Alemanha e o Japão após a derrota dos aliados na guerra. A série foi um enorme sucesso e apresentou cenas antológicas e cruéis, como a de um líder nazista em Nova York, obrigado a realizar eutanásia no próprio filho, por este apresentar problemas genéticos, o que a lei nazista impedia de fato. Historicamente, o regime alemão começou suas políticas de limpeza racial justamente com pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais, nas primeiras fases de um modelo que mais tarde chegaria ao Holocausto. Capítulo 4. Os Aliados. O Reich também projetava alianças estratégicas para ampliar a sua influência e pressionar os Estados Unidos em múltiplos frontes. O Japão, aliado do eixo, seria um parceiro natural para ameaçar a costa americana no Pacífico, culminando no ataque a Pearl Harbor. Na série americana já citada, O Homem do Castelo Alto, o Japão ficou com toda a costa oeste dos Estados Unidos, onde adotam um regime rígido, mas menos autoritário um pouco que a parte americana nazificada. Na prática, o exercício é meramente hipotético. Ao romper o pacto germano-soviético e invadir a União Soviética, os nazistas mostraram que não eram bons em cumprir acordos e que parcerias nunca seriam eternas para eles. Hitler sonhava ainda com uma Grã-Bretanha subjugada, acreditando que os ingleses poderiam ser persuadidos a se unir ao Reich na luta contra a América, uma ilusão baseada na sua crença de afinidade racial e ideológica. Bem, havia de fato quem na Inglaterra chegasse a pensar que a melhor solução seria realmente um pacto com a Alemanha, mas essa possibilidade nunca se concretizou graças à resistência do grande Winston Churchill, figura fundamental para a vitória dos aliados, um dos maiores estadistas da história. Dentro dos Estados Unidos, simpatizantes do nazismo exerciam influência em setores da sociedade, como o industrial Henry Ford, condecorado por Hitler, e o aviador Charles Lindbergh, que criticava a entrada americana na guerra e sugeria que interesses judaicos pressionavam o país a combater o Reich. Organizações como a German American Band promoviam comícios e eventos que misturavam símbolos americanos e nazistas, mostrando que a ideologia encontrava simpatia em solo americano. A IBM, já uma das principais empresas americanas na década de 30, também teve um papel controverso ao fornecer tecnologia à Alemanha nazista. Por meio de uma filial, a empresa disponibilizou máquinas de perfuração e tabulação que permitiam ao Reich organizar, rastrear e controlar a população com precisão inédita, incluindo judeus, ciganos e pessoas com deficiência. Esses equipamentos aceleraram a burocracia de segregação e extermínio. No mundo hipotético que desenhamos aqui, é certo que essa tecnologia seria usada nos Estados Unidos, com certeza.
De forma irônica, a própria história americana apresenta precedentes de segregação e confinamento de grupos étnicos. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos estabeleceram campos de detenção para cidadãos de origem japonesa, medida que até hoje é alvo de discussões e debates sobre as políticas norte-americanas que lembravam políticas nazistas. Para Hitler, esses exemplos poderiam ser usados para justificar ou planejar a implementação de políticas de controle populacional, reeducação forçada e repressão de minorias no território americano. Capítulo 5. Haveria resistência? Se os nazistas conseguissem avançar contra a América, a resistência seria inevitável. A tradição americana de insurgência, de rebeliões e movimentos de resistência civil teria gerado respostas violentas e organizadas, exigindo que os ocupantes aplicassem medidas extremas, especialmente nos estados mais liberais e centros urbanos. Cidades como Nova York, Chicago, San Francisco, Boston e Filadélfia poderiam ter sido alvos de ataques estratégicos planejados com bombardeiros de longo alcance, como já mostramos, enquanto bloqueios econômicos e super encouraçados tentariam isolar regiões inteiras. A experiência histórica americana mostra que a população seria, no entanto, capaz de criar redes de resistência, sabotagens industriais e movimentos de guerrilha urbana, obrigando os nazistas a usar violência extrema. Estados rurais do meio-oeste e do sul, mais dispersos, poderiam ser alvo de operações combinadas de propaganda, infiltração e intimidação, na tentativa de eliminar qualquer oposição. Além das campanhas convencionais, Hitler não hesitaria em recorrer a tecnologias de destruição em massa. A Alemanha avançava rapidamente em sua corrida pela bomba atômica. Era uma questão de tempo para usarem armas nucleares. Cidades industriais, portos e centros de comando militar poderiam ter sido transformados em alvos de ataques desse tipo, criando um cenário de terror e forçando capitulações regionais. O efeito psicológico desses ataques seria devastador, como vimos historicamente acontecer no Japão, espalhando pânico em escala nacional e minando a moral da população, além de destruir a infraestrutura necessária para qualquer reação. Outro ponto importante que nós precisamos levantar e aplicado com sucesso na Alemanha seria a educação. O sistema educacional seria reestruturado, promovendo currículos voltados à doutrinação ideológica, com foco na história reinterpretada segundo valores nazistas e na promoção de obediência cega. Esse é apontado por especialistas como um dos principais motivos que levaram a Alemanha, um dos países mais cultos da Europa, a ser tão facilmente manipulada por um líder genocida e completamente louco. Além disso, é bem provável que, em nossa realidade alternativa, minorias raciais, imigrantes e opositores políticos seriam submetidos a campos de trabalho forçado, censura e perseguição sistemática, com certeza. Essa reorganização social completa teria consequências profundas, transformando a identidade cultural e política do país e alterando a estrutura familiar, educacional e até econômica dos Estados Unidos. É garantido que a infraestrutura produtiva seria direcionada para o esforço bélico do Reich, com fábricas de automóveis, aço, máquinas e eletrônicos adaptadas para a produção de armamentos e suprimentos militares. Tomados os Estados Unidos, não há dúvida de que o próximo passo seria a América Latina. Sobraria para a gente, com certeza. Em países como Argentina, Paraguai, Chile e até o Brasil, comunidades de origem alemã chegaram a reproduzir costumes e símbolos do Terceiro Reich, abrigando simpatizantes da ideologia de Hitler. Após a derrota da Alemanha, por sinal, a região passou a ser refúgio de ex-oficiais e colaboradores do regime, trazidos por rotas clandestinas. Figuras como Josef Mengele, o médico de Auschwitz, Adolf Eichmann, responsável pela logística do Holocausto, e Klaus Barbie, o carrasco de Lyon, viveram por anos em território sul-americano. Sem falar que, até hoje, persiste a lenda urbana de que o próprio Hitler teria fugido para a Argentina,
onde supostamente viveu em segredo até a sua morte já idoso. Um mito, claro, mas que ainda atiça a curiosidade de muitos. Capítulo 6. Nunca mais. Estudar os planos de Hitler para os Estados Unidos, mesmo que hipoteticamente, nos mostra como o mundo poderia ser um verdadeiro inferno caso a Alemanha tivesse triunfado no conflito mundial. Conceitos caros para nós como liberdade e democracia poderiam não mais existir. O mundo seria pior, muito pior, mais sombrio. A violência seria normalizada. Fica claro que incontáveis populações teriam sofrido e talvez bilhões teriam morrido. Felizmente, graças a Deus, isso não aconteceu. E de vez em quando é importante a gente se lembrar da vitória do bem sobre o mal.